Bom dia mais uma vez, pessoal. Vamos lá, hoje a meditação vai ser um pouquinho curta, mas objetiva. A meditação de hoje ela tem como título Tudo para a Glória de Deus, e ela tem o verso de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comendo, quer bebendo ou fazendo outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Esse versículo bíblico está em um contexto bem interessante, né? Porque os versos anteriores, o subtítulo e partezinha da Bíblia fala aqui sobre os limites da liberdade cristã. Em uma outra versão vai falar sobre, o título vai trazer um respeito a opiniões do próximo, né? E assim por diante. E Paulo ele descreve aqui nesses versículos, a partir do versículo 23 de Coríntios 10, ele vai escrever algumas coisas a respeito do que é lícito, do que não é lícito, do que convém, do que não convém. Ele vai falar sobre a consciência, ele vai falar sobre o que nós fazemos e como fazemos. Se estamos exaltando o nome de Deus diante daquilo que fazemos. Pode mudar, irmão. Eu destaquei alguns trechos da meditação para que a gente possa resumir ela de forma mais breve e mais objetiva. E aí ela diz assim, a meditação dessa manhã fala assim, o empréstimo da vida nos é concedido apenas uma vez. E achei interessante aqui, né? A gente não vive 2, 3 vezes, né? E a indagação de cada um devia ser: como poderei investir os meus talentos com o melhor proveito? Como poderei fazer o máximo para a glória de Deus e o benefício dos meus semelhantes? Pois a vida só tem valor se usada para a conquista desses objetivos. E aqui eu faço uma pausa, uma reflexão a respeito do que a meditação, esse parágrafo nos diz, né? Sobre como dedicamos a nossa vida. O que nós fazemos glorifica a Deus e ajuda o nosso próximo? Parece uma vida de dedicação a terceiros e não a si próprio. Mas a meditação ela vai trazer, e a parte da Bíblia na qual a meditação destacou hoje, ela vai trazer para nós... enraizado. Oi? Toquei. Pois aí a meditação ela traz para a gente essa reflexão a respeito do que nós temos, né, para a glória de Deus e o benefício dos nossos semelhantes. E ela traz para nós também essa reflexão a respeito do que fazemos, e o verso que Paulo aqui, o contexto do que Paulo escreveu em 1 Coríntios, ele vai trazer para nós a questão de estarmos felizes, né, respeitando o nosso próximo e dedicando com alegria tudo o que fazemos, dedicando a Deus, dedicando ao benefício do nosso semelhante e sendo feliz dessa forma. A meditação ela continua falando assim, cada faculdade com que o Criador nos dotou deve ser cultivada ao máximo grau de perfeição, a fim de podermos fazer a maior porção de bem que fomos capazes de fazer. Ellen White ela usa muito a palavra faculdade aqui, e aqui ela não está falando de uma graduação, ela está falando das nossas habilidades, daquilo que Deus nos habilitou a fazer. E no livro Mensagem aos Jovens mesmo, ela fala sobre o uso das faculdades para benefício da igreja, do nosso próximo, e o crescimento, né, espiritual individual ali, né, em tudo aquilo que estamos fazendo, nas nossas habilidades, quer seja eu um médico, quer seja eu um faxineiro, se é que existe, né, para Deus uma classificação profissional. O que a Ellen White está querendo dizer é que todas as nossas habilidades, que ela seja voltada para a vontade de Deus, que ela seja para a alegria, né, de Deus, para a glória de Deus e para ajudar o nosso semelhante.
Eu lembro uma vez, uma pregação que o pastor Camacho fez na igreja de Vila Galvão. Eu era ali ainda adolescente, quando ele foi pastor aqui, e, e aí ele falou sobre um trabalho de uma recepcionista em uma determinada igreja que ele foi, e que a alegria na qual ele foi recebido naquela igreja foi um motivo para que ele se alegrasse de estar ali. Então, às vezes as pessoas acham, né, que meu cargo, eu sou só uma recepcionista, eu sou só tal coisa, eu sou só, mas não existe para Deus, né, o só uma recepcionista, só diácono, só auxiliar de classe. Para Deus não existe isso. A partir do momento que eu dedico a fazer com qualidade, né, e respeitando o nosso próximo, o nosso semelhante, trazendo benefícios, né, a Deus, ao nosso próximo e a nós mesmos, né? Enxergarmos o benefício do uso das nossas faculdades, nossas capacidades, seja ela profissional, espiritual, para o uso do bem e para o uso do crescimento do evangelho. Todo homem ou mulher tem, em grande medida, a oportunidade de fazer de si mesmo aquilo que escolher ser. Pode ir. Próximo. Ele pode edificar um caráter sólido, de sólido valor, ganhando nova força a cada passo. Pode avançar diariamente em conhecimento e sabedoria cônscio de novas luzes ao progredir e acrescentar virtudes à virtude, graça a graça. Suas faculdades melhorarão com o uso. Quanto mais sabedoria alcança, maior será sua capacidade de conquista, sua inteligência, conhecimento e virtude desenvolver-se-ão, assim com maior força e mais perfeita simetria. Ou seja, quanto mais eu dedico a minhas habilidades, né, ao trabalho de Deus, ao trabalho de benefício do nosso próximo, e óbvio, com toda certeza, também trará frutos para nós, né? Porque se Deus permitiu, por exemplo, que eu estudasse a contabilidade, me formasse em contabilidade, a permissão de Deus ela é para meu benefício, óbvio, mas que eu possa também honrar a Deus através da faculdade que Deus me permitiu ali estudar, né? E se eu não fosse, antes de fazer faculdade, o que eu fazia era trabalhar em um balcão de loja. Então, que ali também eu pudesse fazer com qualidade, com precisão, honrando o nome de Deus. A gente precisa ter em mente que, assim, quando eu coloco as minhas habilidades, né, profissionais e faço ela com maestria, com respeito, com dedicação, eu também estou honrando o nome de Deus, né? Aliás, eu estou honrando o nome de Deus, porque onde eu for, as pessoas olham para mim e falam assim, ali vai um crente, ali vai um cristão, uma pessoa que carrega o nome de Cristo. Então, o que eu vou fazer, o que eu for fazer, eu preciso, né, desse entendimento, fazer com qualidade, fazer com respeito, fazer para benefício do nosso próximo, de Deus, do nosso próximo e nosso também, lógico, óbvio isso, né? Afinal de contas, foi Deus que permitiu a você desenvolver tais habilidades, né? Pode ir para o próximo, irmão. Por outro lado, ele pode permitir que suas faculdades se embotem, ou seja, enfraqueça. Como? Né? Por que Deus pode permitir isso? Às vezes as pessoas falam assim, uma pessoa de grande sucesso na vida, beleza, sucesso pessoal, unilateral apenas. Não deixa de ser um sucesso, tá certo. Mas a questão da meditação aqui, ela fala que para Deus o sucesso e o crescimento, ela é a partir do momento que eu uso as minhas faculdades, as minhas habilidades, seja tanto para a minha vida pessoal, para o meu crescimento pessoal, como para o crescimento do nosso próximo também, né? O curso de sua vida, então, se inclina para baixo, quando eu deixo de usar as habilidades, né, concedidas por Deus
para benefício do nosso próximo e para crescimento da palavra de Deus. Ele se torna desobediente à lei de Deus e às leis da saúde. Deus deseja que alcancemos uma norma de perfeição que o dom de Cristo nos tornou possível. Ele nos convida a fazer nossa escolha do direito para nos ligarmos com instrumentos celestes, adotarmos princípios que hão de restaurar em nós a imagem divina. A ele pertence a criação e pela redenção. Perdão, a ele pertence pela criação e pela redenção. E pelo mal do uso de qualquer de nossas faculdades, roubamos a Deus da honra que lhe é devida. Olha que interessante isso, né? Uma vez uma mulher chegou para minha ex-patroa, né? Quando eu trabalhava na loja, e falou assim: fulana, você poderia fazer tal coisa para mim? E ela pediu uma ação errada. Era errado o que ela pediu, era fora da lei. Aí ela chegou: você pode fazer tal coisa para mim? Ela falou assim: mas por que você está pedindo para mim? Por que você não faz? Falou: porque eu aceitei Jesus, eu não posso cometer esse tipo de erro. Absurdo um negócio desse, né? É surreal isso. Então, a pessoa, ela pensa que, fulana não vai na igreja, então ela pode desonrar a Deus, mas ela está pedindo para que a pessoa, né? Enfim, sem comentários, um negócio desse foi algo surreal, né? Há regras divinamente indicadas para que seja... Perdão, desculpa. Há regras divinamente indicadas que, se observadas, livrariam os seres humanos de enfermidades e morte prematura. Próximo. Uma das razões por que não desfrutamos mais as bênçãos do Senhor é que não alcançamos a luz que Ele tem se alegrado em nos dar com referências às leis da vida e de saúde. O Criador do homem organizou uma maquinária viva de nosso corpo. Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. E Deus se comprometeu a manter essa maquinária humana em saudável funcionamento, desde que o instrumento humano obedeça às suas leis e coopere com ele. Eu lembrei de uma frase que a Raquel me falou esses dias, né? Um tempo atrás, né? A gente vai alcançando uma determinada idade, né? E aí algumas dores começam a aparecer no corpo, algumas coisas, a gente passa algumas fases da vida que o psicológico não fica muito bem, e aí você vai em um médico e o médico fala assim: Jeffrey, você precisa fazer uma academia, a academia vai te resolver o problema. Jeffrey, você precisa fazer... Aí você vai em outro médico. Não, Jeffrey, você está com pré-diabético, você precisa melhorar a sua alimentação, tal. Aí a Raquel falou assim: o dinheiro que nós vamos gastar comprando remédios, vamos gastar na academia. Vamos gastar na vida saudável. E eu achei isso interessante, porque às vezes é verdade. Às vezes a gente pega assim, um dinheiro, gasta, sei lá, 200, 300 reais por mês em medicamento, mas não tem coragem de pagar 150 reais em uma academia. E aí nós vamos ficando cada vez pior nas nossas faculdades, né, nas nossas habilidades que Deus nos concedeu e nas limitações do nosso corpo. Dor é um canto, lógico que, né, vamos contextualizar a situação, cada um, né, tem o seu contexto, a sua forma de vida ali, né, e aí sabe o seu contexto de vida como que é. Mas às vezes dedicamos tanto tempo em irmos, né, à farmácia, e eu não gosto de fazer academia, tá, irmãos? Não vou ser hipócrita aqui de dizer assim: vai, não. Estou tentando voltar para ir à academia, mas eu pago a academia tem 10 anos. Mas eu não gosto de treinar, não é algo que me dá prazer. E esses dias eu falei pro professor lá, falou: cara, isso aqui para mim é como a dipirona. Amarga, mas eu preciso, né? É ruim. A dipirona é ruim. Vocês já tomaram dipirona, vocês sabem, é ruim. Ela amarga, mas às vezes a gente precisa da dipirona. E Deus, ele nos concede, né, essa maquinária humana para que nós possamos conservar diante daquilo que nós podemos conservar, com a sabedoria do céu, a mentalidade, o corpo, a alma, e assim vai. Eu falo que não é fácil, porque não é fácil,
porque eu sei que não é fácil. Eu gosto de praticar o esporte, mas eu não gosto de praticar o exercício como uma forma de doutrina, né? De rotina na minha vida. Não é algo que eu gosto, mas eu estou numa fase da vida que é algo que eu preciso, digamos assim. Ou eu faço isso, ou eu gasto com medicamentos, né? E eu tenho tentado não gastar com medicamentos, mas tentado gastar, né, com a saúde ali em relação ao exercício físico. Então, essa meditação ela foi boa para mim, para minha vida pessoal, porque principalmente essa frase final, né? O Criador do homem organizou a maquinária viva do nosso corpo. Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. E Deus se comprometeu a manter esta maquinária humana em saudável funcionamento, desde que o instrumento humano obedeça suas leis e coopere com ele. Então, a minha decisão é me esforçar, pedir ajuda do Senhor, para que eu possa, sim, obedecer às leis de Deus e as leis permitidas, nos concedidas por Ele, para que eu possa manter esse maquinário em funcionamento diário. E as minhas faculdades sejam assim também para a honra e glória de Deus e benefício do nosso próximo, e automaticamente eu sei que serei beneficiado também. Essa é a meditação de hoje. Que Deus possa nos conceder um bom dia.